meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar as obras pelo Espírito Amélia Rodrigues. Nós estamos agora na obra Luz do Mundo, estudando essa linda obra pela psicografia abençoada de Divaldo Pereira Franco, e estamos, portanto, no capítulo 7º, intitulado Pão da Vida. Como atualmente a Amélia costuma fazer, como ela aborda uma das citações evangélicas, ela referencia. Então, nesse caso, nós estamos falando da primeira multiplicação dos pães, que vamos fazer a leitura aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21, e a seguir vamos fazer os comentários. Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco para lugar deserto, afastado. Assim que as multidões o souberam, vieram das cidades, seguindo-o a pé. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão, e tomado de compaixão, curou seus doentes. Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já está avançada. Despede as multidões, para que vão aos povoados comprar alimento para si. Mas Jesus lhes disse: não é preciso que vão embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Ao que os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: trazei-os aqui. E, tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. De fato, é uma das passagens mais belas do Evangelho e mostra aqui um dos ditos milagres, né? E Amélia Rodrigues também vai citar nessa obra Luz do Mundo que a gente pesquise a obra A Gênese, porque Kardec investiga essa cena da multiplicação dos pães no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, a partir do item 48, né? 48 e seguintes, ele vai falar sobre esse milagre da multiplicação dos pães. E uma das coisas interessantes que Kardec afirma é: pode-se ver aí mais do que uma figura e admitir, sob um certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem para isso recorrer à figura do prodígio. Sabe-se que uma grande preocupação de espírito, a atenção firme dada a uma coisa, fazem esquecer a fome. Então, a primeira opinião de Kardec é que aquela cena foi uma sensação de saciedade. Assim como ele vai abordar no capítulo 14 os fluidos, que o espírito interage com o fluido universal para plasmar, às vezes, né, por exemplo, num espírito recém-desencarnado, vai plasmar comida, sopa ou algum alimento fluídico, logicamente, porque o espírito desencarnado não tem mais o corpo físico, então não tem estômago, todo o sistema digestivo. Então ele vai plasmar esses alimentos com a intenção de que a mente ainda vibrante do espírito desencarnado engane-se, entre aspas, né, achando que está comendo, para dar essa sensação de saciedade, que a mente governa, né, governa-nos por inteiro. E aí Kardec mais para frente vai dizer: Jesus, lembrando o efeito produzido precedentemente, mais tarde ele, numa outra passagem evangélica, vai relembrar dessa multiplicação dos pães, dá claramente a entender que não se tratava de pães materiais, assim como o maná, né, a terra prometida, de onde brota o maná e o leite. O maná, que alimenta o corpo dos seus ancestrais, era para eles o verdadeiro pão do céu, e aí estava o milagre. Então, Kardec faz essa abordagem para, à luz da ciência espírita, desmistificar que não há exatamente aqui um milagre. Tudo deve ser explicado à luz da ciência espírita, né? E como o próprio Jesus, nessa abordagem, pede que os discípulos alimentem a multidão, né?
mostra aqui que não há nenhum privilégio, que não há um privilégio por ser Jesus dessa multiplicação dos pães. Então é sobre isso que a Amélia vai discutir nesse capítulo. Então ela vai dizer que depois que Jesus, em que cena nós estamos? Depois que Jesus sabe da morte e do sepultamento já de João Batista, ele pede para que ele e seus discípulos se afastem daquele local. Então eles tomam um barco, atravessam o lago de Genezaré, vão até outra margem, e como a propaganda das curas e do consolo de Jesus já tinha sido alardeado por aquela região, no local onde eles chegam, uma multidão os aguarda. E aí Amélia Rodrigues vai dizer que, embora ele procurasse um momento de solitude, ele se compadece, porque, né, a humanidade era a sua grande paixão. Em momento algum, Jesus jamais se recusou a ajudar, né? Sempre servindo. E aí tem um momento que Amélia vai dizer assim: a missão dos reformadores é toda a aspereza. O sacerdócio do amor se manifesta num rio de renúncias. A doação do herói da salvação se apresenta na oferenda da própria vida. Ainda que nós tenhamos os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas motivações, a renúncia, né, o amor total apregoado aqui por Jesus, significa renunciar à sua própria vontade, ao seu desejo para servir os semelhantes, partir em auxílio. E isso demanda sacrifício de nossa parte, sem sombra de dúvida. E o Salvador foi o exemplo máximo dessa renúncia total e completa. E aí ela vai dizer, né, que aquelas pessoas procuravam-no e ficavam magnetizadas pela sua presença. Algumas choravam e reclamavam, queixosas, outras apenas contemplavam, né, a sua beleza indescritível, que não era exatamente uma beleza física, mas uma beleza espiritual tão grande que espraiava, né, que o envolvia numa luz diáfana, que deixava a todos enternecidos. E aí ela vai dizer: as aflições humanas densas suplicam a sua compaixão, e os homens são a sua paixão. Ele compreende as dores humanas, elas quase iam na sua própria alma. E então os discípulos, em um determinado momento, diz: mestre, já está ficando tarde, a gente precisa dispersar a multidão, porque daqui a pouco esse povo todo vai ter fome. E o que a gente vai fazer? E aí Jesus pergunta pelos recursos que eles tinham. E aí um dos discípulos diz: olha, mestre, a gente não tem muita coisa não. Uma pessoa aqui que trouxe 5 pães e 2 peixes. Não dá para alimentar milhares de pessoas com 5 pães e 2 peixes. E aí a Amélia Rodrigues vai dizer que Jesus pegou esse insumo, pediu aos seus discípulos que reunissem aquelas pessoas, né, na grama, organizassem grupos, e começou a fazer a divisão, né? Pegar cada pão e fazer a divisão, cada pedaço de peixe e também fazer a divisão, de tal forma que eles encheram cestos com a comida multiplicada, que absolutamente todos ficaram saciados e que ainda teve sobras. Como explicar, né? É lógico que, devido à superioridade moral da natureza de Jesus, Jesus coloca assim no nível apoteótico o poder que um espírito tem. Porque ele, sendo espírito puro, ele tinha todas essas faculdades num grau desenvolvidíssimo. Então a gente acha que é milagre porque nós, que ainda somos imperfeitos, ainda não desenvolvemos essas faculdades espirituais num nível crístico. Mas o que Kardec aborda em A Gênese é que o que ele fez, como Cristo mesmo disse, né? O que eu sou capaz de fazer, vocês podem e muito mais. A grande questão é que a gente ainda não tem esse desenvolvimento por conta da nossa moralidade, ainda está num abismo imenso que nos separa de Jesus. Mas tudo é explicado, né? Assim como o espírito consegue moldar o seu perispírito para uma aparência quando desencarnado, como quando ele estava no corpo, assim também é possível influir na matéria e fazer modificações nessa agregação, multiplicando os pães para saciar a fome. E é interessante porque a Amélia vai dizer que antes desse milagre,
Jesus eleva o pensamento ao alto, né? Roga a Deus que abençoe os seus bons propósitos, né? O Cristo, mais uma vez aqui, dando o exemplo de que se nós quisermos, nós poderemos nos colocar como intermediários, como instrumentos do alto para a difusão e a propagação do amor, aqui no caso de saciedade dos estômagos famintos para todas as criaturas. E a analogia que Kardec faz é brilhante, é verdade. Às vezes, quando a gente está até trabalhando, né, tá focado ali no assunto, a gente não vê o tempo passar e esquece a fome. Da mesma forma, né, analogamente, a gente tem para esse momento indescritível da presença dessas pessoas com o próprio Cristo. E aí depois disso, Amélia vai dizer, os olhos do mestre se nublam, ele se faz mais pálido e os lábios tremem como se sofressem uma dor surda, forte. Ele se transfigura. E aí vem uma das diversas revelações que Jesus fez. E aí eu peço licença, meus amigos, para ler o que Amélia descreve. Eu sou o pão da vida. Este pão não mata a fome. O pão que eu sou farta para todo o sempre. Credes, porque vos alimentastes. O pão que vos possa dar nunca mais vos permitirá a fome. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque sobre ele o Pai, que é Deus, imprimiu seu selo. O pão que sou, farta para todo o sempre. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim, de modo algum terá fome, e o que crê em mim, nunca, jamais terá sede. Tudo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade daquele que me enviou é essa, que eu nada perca de tudo o que ele me tem dado, pois esta é a vontade de meu Pai, que todo o que vê o Filho do Homem e nele crê tenha a vida. Ai, meus amigos, depois dessa descrição tão linda, como não acreditar? Então Jesus ali simbolizava que as pessoas estavam crendo nele por conta do milagre naquela época, né? Que ainda a gente não tinha codificação. O milagre que ele tinha feito. Mas o que ele estava tentando provar é: se vocês estão tão extasiados por esse dito milagre do pão que alimenta o corpo, imagina o pão da vida que eu tenho a oferecer, não por mim. Então, nenhuma exaltação pessoal, nenhum personalismo. Eu sou o pão da vida, ou seja, eu sou o revelador da mensagem que vai alimentar a todos como espírito, não por mim, mas por aquele que me enviou. Porque a vontade do Pai é essa, que todos, né, com quem eu tenho contato, todos que vão ter contato através de mim com a revelação divina, que tenham vida e vida em abundância. Esse é Jesus. É isso, meus amigos. Este é o pão da vida. Espero verdadeiramente que tenham gostado e até a próxima, se Jesus permitir.